o programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, aqui estamos com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Como sempre, contamos com a contribuição inestimável, nosso querido amigo, irmão, produtor deste programa, Assarim Franco de Moraes, que fará agora a sua saudação a todos vocês. Pedindo ao Pai que abençoe a todos os lares, aos nossos ouvintes e que traga saúde e paz. Conosco também o nosso querido amigo Joel Vaz, que traz, como sempre, a sua agendinha luminosa, agendinha do bem. Joel, sua saudação. Paz, luz, harmonia, solidariedade, compaixão, amor em todos os corações, com a bênção de Jesus. Que assim seja. Meus irmãos, vocês sabem que nosso Instituto Cultura Espírita, agora em janeiro, está em recesso. Na verdade, nós estamos em obras lá na nossa sede, que é cedida, né, graciosamente pelo Abrigo Teresa de Jesus, que é uma organização secular, né, e que tem prestado serviços inestimáveis aos mais necessitados ao longo de toda a sua trajetória. Aquele prédio antigo ali na rua Ibituruna, 53, lindo prédio, né? E que abriga também muitas crianças ainda hoje, né? Crianças que passam lá o dia inteiro, são amparadas, apoiadas, educadas e recebem aquele inestimável carinho, aquele amor muito especial com que nós somos aprendizes do Espiritismo, pretendemos envolver todas as pessoas. Fica aqui, como sempre, nossa gratidão e nossa admiração pelos nossos irmãos do Abrigo Teresa de Jesus, que há tanto tempo, né, prestam esses serviços aos nossos irmãos necessitados, ao lado do trabalho doutrinário que eles desenvolvem magnificamente, né? Eles nos acolhem lá e, nesse momento, eles estão fazendo uma obra justamente na sala que seria, no acesso à sala que seria a sala do Instituto Cultura Espírita. Estão fazendo uma escada nova, moderna, funcional, que vai facilitar o acesso das pessoas para que assistam às aulas do nosso Instituto. Mas nos meses de janeiro e fevereiro estaremos sem condições de acesso, por isso não temos atividade. Estaremos retornando no dia 15 de março, e o carnaval é dia 1º, o dia 8 é aquele desfile das campeãs, e no dia 15 nós retornamos com a nossa aula inaugural, dada pelo nosso querido Dr. Jorge Pio, um especialista em doenças pulmonares, e que vai apresentar a sua palestra sobre saúde e espiritualidade, onde nós, como sempre, contamos com a presença de todos. Estamos preparando atividades artísticas para que seja assim um início de ano muito gostoso, muito agradável, muito bonito, muito expressivo, e certamente vai acontecer. Vamos ouvir o nosso Joel Vaz, que vai nos apresentar agora a nossa agendinha luminosa do bem. Com muita alegria, bem luminosa, a internet está mobilizando os divulgadores da doutrina espírita, construindo uma teia de rádios e web TVs em várias regiões do país. Trabalho bonito, 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 porque ele demanda o conhecimento técnico e conhecimento principalmente de conteúdo, que é um trabalhão, e é todo ele voluntário. A Rádio SEAC, do Centro Espírita Amor e Caridade, nos convida e envia uma programação que eu não vou dizê-la toda aqui porque ela é muito extensa, mas uma programação para 2014, e convida para que todos possam ouvi-la na www.radioseac, C de Carlos, E de Ernesto, A de Antônio e C de Carlos.com.br. Mas temos outras. Temos a TV ICEB, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Nós temos a Nova Luz, do Clube de Artes. Temos uma porção de mobilizações espalhadas por esse Brasil inteiro. Isso é tão bonito. E me lembra uma referência do Divaldo uma vez, falando que o trabalho do Augusto César Vanucci era, no mundo espiritual, construir um projeto de divulgação da doutrina através dos meios de comunicação, através das artes. Ele falou: Joel, aguarde, quanta coisa bonita vem por aí. A gente está vendo filmes, peças de teatro, livros. É, de fato, um momento muito rico de divulgação que todos devem
participar intensamente. Por exemplo, lá do Paraná, de Londrina, vem um convite para que a gente assista a revista eletrônica semanal O Consolador. Basta entrar no Consolador que a gente já sintoniza. A Casa dos Espíritos, a editora, nos recomenda a trilogia que mudou a forma com que vemos o nosso mundo. Quer dizer, o nosso mundo e o outro também. É um trabalho bastante interessante, eu não li ainda, mas ela faz parte de uma trilogia, Os Filhos da Luz, escrito pelo Edson Pinheiro, que está em todas as livrarias. Recomendada pela Casa dos Espíritos, é sempre uma boa recomendação. Mas eu aproveito para recomendar aqui também a ler a nova edição de um livro belíssimo chamado Mergulho no Mar de Amor, que conta a história de Fabiano de Cristo, este aventureiro português que virou santo no Brasil, escrito pelo nosso companheiro, querido amigo e irmão César Reis. Belíssima história, narração bonita, agradável e entusiasmante de ver que lá em 1600 e qualquer coisa, um aventureiro português vem para o Brasil, se transforma num santo e lega a obra fantástica, como lá Fabiano de Cristo. Não é? Nós temos ainda Vivências com Jesus, da nossa Yasmin. Enfim, a literatura espírita está se enriquecendo cada vez mais. Os espetáculos Encontro com Chico Xavier começam a pontuar pelo Brasil afora numa programação intensa do nosso Nelson Xavier. Enfim, as coisas começam a aparecer. Que este ano seja ele vibrante, prestigiem o movimento espírita, as peças espíritas, os filmes espíritas que devem ser exibidos ao longo desses anos, pelo menos uns 3 que eu sei que estão em produção, não é? A vida de Kardec, etc, 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 etc. Pois bem, no dia 25 de janeiro, em Salvador, na Bahia, tem um evento muito interessante dentro desse contexto. É a exibição do filme Morrendo e Aprendendo. Interessante. E depois da exibição do filme, tem um debate sobre o tema, que é uma realização da CABEM, Casa da Oração Bezerra de Menezes, não podia ser outro, né? Que vai acontecer no sábado, no dia 25 de janeiro, às 14h30, na rua Bezerra de Menezes, número 90, lá em Brotas, na Bahia. Também, no dia 25, a Federação Espírita do Estado da Bahia, ela comemora 98 anos. Beleza. Poxa vida, quase um século de vida. E quem é que faz a palestra comemorativa? Divaldo Franco. Às 10 horas da manhã do dia 25, no Centro de Convenções da Bahia. A entrada é franca, estão todos convidados e não deixem de participar. Eu tenho aqui um convite especial do Hospital Psiquiátrico Pedro de Alcântara, que está desenvolvendo um trabalho de aumentar a rede de afiliados. São R$15 por mês, mas 15 somados aos outros 15, dá sustentação para o atendimento de 80 internas que tem todo o atendimento psiquiátrico, espiritual, com alimentação adequada, com remédios adequados, com tratamento correto, sem ter um tostão de custo. Tudo é custeado pela Casa Espírita Obreiros do Bem, que é a mantenedora do Hospital Pedro de Alcântara. Lá também pode ser encontrados atendimento psiquiátrico, psicologia, nutrição, terapia individual, terapia de grupo e um ambulatório popular a preços muito, muito, muito populares também. O grupo fica na rua Santa Alexandrina, 667, no Rio Comprido, logo na saída do túnel. Quem vem da Lagoa para o Rio Comprido, ali na saída do túnel do Rebouças, pega logo à direita ali, já vai dar de cara com a unidade do Hospital Pedro de Alcântara. E o telefone, para quem quiser marcar hora para esses atendimentos, é 3293-2400. E o outro, 2273-3366. Encerrando a nossa agendinha de hoje, convido a todos
para nos encontrarmos logo mais à noite no Teatro Vanucci para mais uma jornada do Grupo de Estudos Espíritas Augusto César Vanucci. Nós queremos recomendar mais uma vez o CD do nosso Carlos Bianchini, Orações de Jesus. São reflexões de Carlos Bianchini, né? É um CD muito bonito. Carlos Bianchini é um voluntário. É uma das vozes mais bonitas do rádio, da televisão. Né? É verdade. E é um voluntário. Várias vezes ele gravou coisas para o Instituto Cultura Espírita. E anteriormente nos ofereceu este CD, que foi preparado aqui no próprio estúdio pelo nosso Toninho Barbosa, né? E nós ficamos muito assim tocados por essa oferta que ele nos deu. E é muito bom ver uma voz tão linda, né? Dizendo essas mensagens tão especiais. Os interessados podem fazer contato por e-mail cbianchini, lembrando que o Bianchini é com CH, né? cbianchini@terra.com.br e ainda pelo site www.carlosbianchini.com. Poderão fazer os contatos em busca desse CD lindo, Orações de Jesus. Esperamos que todos fiquem satisfeitos, né, com essas várias apresentações. Fala o convite especial de Deus, como devemos orar, Jesus ora por nós, quando Jesus ora, muita ocupação, mais oração, orando no monte e orando com decisão. De maneira que fica aí a recomendação e vamos ao nosso intervalo. Daqui a pouco retornamos, se Deus quiser. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Próximo. Bom dia. Bom dia. Qual é o formato de pagamento? Cartão. Ótimo. Então vamos poder ampliar a educação, a cultura, aumentar os apoios. Agora, cada compra que você fizer, você pode participar para que a Fazer o Bem aumente a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais em todo o Brasil. Para isso, pague as suas contas com os cartões O Bem. Prontinho. Volte sempre. Faça o bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 720 7575. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, retornamos com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, como sempre, pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, em 1400 kHz, a emissora da Fraternidade, e contando com a contribuição inestimável do nosso Toninho Barbosa, nosso engenheiro de som, que ajusta nossas vozes para que haja um mínimo de qualidade nessa apresentação. Nesse bloco nós vamos responder as perguntas que dessa vez foram enviadas pelo Vanderlei Barros, lá de Marechal Hermes, e mandou pela internet. Né? Então diz o nosso Vanderlei: por que o Espiritismo diz que não existem milagres, se existem tantos exemplos deles? Mas sabe, tem milagre ou não tem milagre? Veja bem, a palavra milagre ela é de origem latina e significa maravilhar, maravilhar-se. Então, o universo, ele contém dados e possibilidades para os quais ainda estamos muito no início de compreender. Dessa forma, o que se diz ser milagre não passa de uma ponta a mais dentro das descobertas que a humanidade fez ao longo dos séculos. Assim, quando alguém ou algo de extraordinário acontece, a condição de milagre deve ser avaliada com muito cuidado, tendo em vista que há 200 anos atrás, se alguém visse a televisão ou no celular, atribuiria isso a um milagre. Embora o exemplo possa dar margem a controvérsias, é bom explicar que o homem atribui ao milagre aquilo que não pode compreender. Como eu disse, quase nada conhecemos das leis naturais. E o que hoje é um mistério inexplicável, com o progresso do conhecimento, pode tornar-se um fato explicável. Jesus curou, acalmou águas revoltas, multiplicou pães, ressuscitou mortos, transformou água em vinho. Esse ressuscitou aí eu queria que fosse entendido entre aspas.
transformou a água em vinho, mas nunca como uma ação milagrosa. O mestre apenas utilizou esses recursos naturais que a humanidade ainda está longe de entender. Porém, algumas coisas já foram explicadas pela ciência, como, por exemplo, a ressuscitação de Lázaro. Ela hoje pode ser explicada como sendo a reversão de um estado de catalepsia, que é uma situação em que a pessoa parece estar morta, mas não está. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar o Espírito da Verdade ensinando que o milagre é uma designação de fatos naturais cujo mecanismo familiar, a lei divina, ainda se encontra longe do entendimento humano. Então, na verdade, esse sobrenatural, essa questão milagrosa, aos poucos a ciência vai explicando, vai mostrando, vai definindo, né? Mas nós ainda estamos longe, nós ainda temos uma submissão muito grande ao inexplicável, né? E um fascínio muito grande pelo milagre e pela grandiosidade que isso significa, né? Na verdade, o milagre tem sido usado como uma mudança, uma derrogação das leis da natureza. Mas nós espíritos não aceitamos isso, porque as leis são perfeitas, são leis de Deus, elas não têm que se modificar porque são perfeitas. A derrogação, a mudança significaria, né, que alguma coisa está errada e tem que ser mudada. Mas Deus não erra, então é perfeito. O que acontece, como você explicou muito bem, é que há coisas que nós não compreendemos, não somos capazes de visualizar, mas tudo tem uma explicação, tudo tem um sentido. Jesus mesmo disse: vocês se admiram das coisas que eu faço? As coisas que eu faço, você citou aí, né? Vocês vão ser capazes de fazer isso e muito mais. E é claro, na medida que a gente vai subindo na escalada espiritual, a nossa competência para administrar as leis vai aumentando, né? Os espíritos do padrão muito elevado, eles são capazes de desenvolver energias, forças que nós não sabemos. A gente lê aí diariamente nos livros do Chico Xavier os espíritos agindo mentalmente, né, colocando vibrações, salvando doenças, enfim. É porque eles conhecem como é que funcionam as leis. Nós é que não conhecemos. Então nós nos maravilhamos, dizendo que é milagre. Mas não é milagre. É apenas a incapacidade que nós temos de compreender em essência e profundidade o sentido das leis divinas, né? Há uma outra pergunta que o nosso irmão Vanderlei fez. É como é que o Espiritismo encara a pena de morte? Olha, meu amigo, a morte ela é um processo de transformação, nada mais. Nem o corpo físico morre, porque a decomposição é um processo natural que irá compor outros elementos naturais. Então, na verdade, o corpo não morre, ele se transforma, né? Quanto mais pudermos pensar na morte como transformação, melhor nós vamos entender a vida. A pena de morte ela é um atestado infeliz da falta de amor, de tolerância e de caridade. O nosso amigo Danilo Vilela, ele costuma dizer que a execução de um criminoso apenas o transfere para ambientes umbralinos inferiores, onde continuará a exercer suas ações através do pensamento negativo e destruidor. Então, a pena de morte, ela muito mais satisfaz o desejo de vingança de familiares e de uma pretensa necessidade de justiça da sociedade do que qualquer outra coisa. Ela elimina a vida física, mas ela não elimina a vida espiritual. E o espírito continua realizando toda a sua ação deletéria, todo o seu trabalho. Aí com mais raiva ainda, porque teve a sua vida material interrompida, né? A sociedade, na verdade, não oferece propostas reais e salutares de recuperação. O pensador espírita Herculano Pires, ele ensinou que só o amor educa. Só a ternura faz as almas crescerem no bem. Portanto, o magistério de Jesus teve o seu foco maior na educação. E assim ele enfrentou os doutores do templo e seus algozes. Sua missão era transformar pela educação e não penalizar com a morte por seus erros.
Um dia, a pena de morte ela será vista como um triste capítulo na história humana. Na verdade, a pena de morte ela vem perdendo terreno, né? A gente olha para trás, antigamente, né, a morte era um negócio tranquilo. Então, cristão, bota lá no circo, mata, né? E guerra, e decapitação, e dizimação. Essas coisas eram rotina, as pessoas nem se assustavam com isso. À medida que o tempo vai passando, a sociedade vai se modificando. A gente nota hoje que, mesmo existindo ainda em alguns países a pena de morte, aliás, na imensa maioria dos países não existe, né? Mas, mesmo existindo a pena de morte, estão tratando de fazer uma morte assim mais suave, né? Pessoas sofrendo muito, sofrendo menos, né? Cada vez mais tecnologias para minimizar essa questão da morte. E vai chegar um limite natural que isso vai acabar. Porque, como disse o Danilo, você citou muito bem aqui, essa pena transfere de um ambiente para outro. O problema é educar as pessoas para que elas não cometam isso, não cometam esses crimes bárbaros que existem por aí, que a gente fica espantado quando vê. Mas a sociedade aos poucos vai se modificando, vai sendo mais educadora e menos geradora de pena de morte, sem sombra de dúvida. E finalmente o nosso irmão pergunta: os culpados um dia haverão de sofrer as penas da lei divina? Quando a lei dos homens pune, não é a mesma coisa? Essas perguntas pela lógica natural, você diz assim, não, se a lei do homem está punindo, puniu. Então o espírito fica remido, né? É verdade. Olha, meu amigo, dizer que o processo humano e o divino são a mesma coisa não é coerente. As leis dos homens, elas pretendem ser um baluarte da justiça, mas elas são baseadas nos imperfeitos critérios humanos e, portanto, sujeitas ao erro. Tanto que, frequentemente, elas são revogadas ou modificadas. Elas são importantes porque, afinal, mesmo imperfeitas, elas são fundamentais para que haja uma regulação social. A humanidade ela precisa conduzir-se por padrões mínimos de convivência e ordenamento. A lei dos homens ela é temporal, ela é inconstante. A lei de Deus não, ela tem um caráter divino, ela não tem um caráter punitivo. Embora muito se use a expressão Deus castiga. A lei de Deus ela reveste-se de um caráter de perfeição. É imutável e eterna. A lei de Deus tem a finalidade de ajustar o comportamento humano, dando a todos a oportunidade de resgatarem suas faltas na medida certa de suas causas. Ela não pune ou castiga, apenas pede a reflexão por faltas cometidas e a consequente ação reparadora. Essa ação reparadora ela é fundamental para que seja restabelecido o equilíbrio espiritual e o homem possa seguir seu caminho em direção à luz. Então, a diferença entre a lei humana e a lei divina ela é abissal. Existe um enorme abismo separando os dois conceitos de lei. Né? E essa ideia de que Deus castiga é uma ideia antiga. Né? Eles eram educadas no temor a Deus. Deus castiga. Mas Deus não castiga nem dá prêmios. Existe a lei. Se você se ajustou à lei, você é feliz. Se você não se ajustou, você é infeliz. É simplesmente isso. Não é? Agora, é uma questão de ajustamento próprio. Deus, ele é a fonte de todo o amor, não é? De toda a luz, de todo o bem, de toda a paz. Quando você se ajusta a isso, você tem luz, bem, amor e paz na sua vida e você é feliz. Não é verdade? Agora, se você não se ajusta, você sofre. É automático. Funciona automaticamente. Né? Então, Deus não castiga. Deus usa o tempo. Deus é o supremo educador, porque ele faz com que as suas leis atuem sobre você. E ao longo do tempo você vai compreendendo essa ação divina e vai se ajustando a ela, e aí vai alcançando um nível superior de felicidade. Você vê que depende de você. Desculpe. Pois não. Você vê que existem muitas confissões religiosas que, quando querem elogiar um cidadão, dizem assim: ele é um bom cristão, temente a Deus. Verdade. Pois é, essa é uma visão antiga, né, que a gente respeita, né, porque a gente está aí até hoje e até produziu bons frutos, diga-se de passagem. Tem muita gente que deixa de fazer coisa errada por medo de ir para o inferno, para Deus não castigar. A gente respeita isso.
Mas a nossa visão espírita tem essa nuance que é bastante diferente. Vamos então ao nosso intervalo e retornamos depois com o nosso querido Geraldo e a sua internet do bem. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Meus amigos, a mensagem escolhida para hoje foi extraída do livro O Mestre Inesquecível, de autoria de Augusto Cury. Seu título é uma interrogação: pelo que vale a pena viver? Assim se expressa o autor. Nós esperávamos que as pessoas do século XXI fossem alegres, soltas, divertidas. Afinal de contas, elas têm tido acesso a uma poderosa indústria do lazer. Mas eis que as pessoas estão estressadas, represadas e tristes. Esperávamos que o acesso à tecnologia e aos bens materiais fizesse com que as pessoas tivessem mais tempo para si mesmas. Mas raramente elas gastam tempo com aquilo que amam. Vivemos exprimidos em sociedades populosas, mas a proximidade física não trouxe a proximidade emocional. O diálogo está morrendo. A solidão virou rotina. As pessoas aprendem por anos as regras da língua, mas não sabem falar de si mesmas. Os pais escondem suas emoções dos seus filhos. Os filhos ocultam suas lágrimas dos seus pais. Os professores se escondem atrás dos giz ou dos computadores. Psiquiatras e psicólogos estão tratando, sem sucesso, a solidão, pois ela não se resolve entre quatro paredes de um consultório. Os seguidores de Jesus perderam todos os valores sociais, não tinham dinheiro, fama, proteção, mas tinham tudo o que todo ser humano sempre desejou. Tinham alegria, paz interior, segurança, amigos, ânimo. Cada um deles viveu uma grande aventura. Tiveram grandes sonhos e a coragem para correr todos os riscos para transformá-los em realidade. Raramente se viram pessoas tão realizadas, sociáveis e satisfeitas. Eles não tinham nada, mas tinham tudo. Eram discriminados, mas tinham inumeráveis amigos. Em alguns momentos, parecia que tinham perdido a esperança e a fé, mas cada manhã era um novo começo. Cada derrota era uma oportunidade para começar tudo de novo. Cada coração aliviado dava forças para eles continuarem no caminho. Sofreram como poucos na história, mas aprenderam a não reclamar. Nos seus lábios havia um agradecimento diário pelo espetáculo da vida. Não exigiam nada dos outros, mas davam tudo de si. Foram tolerantes com seus inimigos, mas seus inimigos foram implacáveis com eles. Tornaram-se amantes da paz. Foram pacificadores dos aflitos, compreenderam a loucura dos que se achavam lúcidos. Foram felizes numa sociedade inumana. Na juventude, tinham inúmeros traumas, mas o vendedor de sonhos fez algo que deixa a boca aberta à ciência moderna. Ele os transformou na casta mais inteligente e saudável de pessoas. As cartas que eles escreveram revelam características de personalidade que poucos psiquiatras e psicólogos conquistam. Os sonhos que eles viveram não apenas eram celestiais, mas vão ao encontro dos mais belos sonhos da filosofia, da psicologia, da sociologia, das ciências da educação. Mostraram que vale a pena viver, mesmo quando ceifaram suas vidas. E hoje, será que nossa vida alçou um grande significado? Jesus demonstrou de muitas formas a grandeza da vida para que as pessoas a compreendessem.
Será que compreendemos seu valor? Quem somos? Somos fagulhas vivas que cintilam durante poucos anos no teatro da vida e depois se apagam tão misteriosamente quanto se acenderam. Nada é tão fantástico quanto a vida, mas nada é tão efêmero, fugaz quanto ela. Hoje estamos aqui. Amanhã seremos uma página na história. Um dia, todos nós tombaremos na solidão de um túmulo e ali não haverá aplausos, dinheiro, bens materiais. Estaremos sós. Se a vida é tão rápida, deveríamos, nessa breve história do tempo, procurar os mais belos sonhos, as mais ricas aspirações? Pelo que vale a pena viver? Quais sonhos nos controlam? Muitos têm depressão, ansiedade, estresse, não só por conflitos na sua infância, mas pela angústia existencial, pelo tédio tenso que os abate, pela falta de um sentido sólido em suas vidas. Muitos têm fortunas, mas mendigam o pão da alegria. Outros têm cultura, mas falta-lhes o pão da tranquilidade. Muitos têm fama, mas não há colorido na sua emoção. Há pouco tempo, um dos mais populares cantores desse país disse na mídia que tinha dinheiro e fama, mas não tinha prazer de viver. Sua vida se tornara uma fonte de tédio. Crise existencial, vazio interior, solidão, palavras que não faziam parte do dicionário da personalidade dos discípulos do Mestre dos Mestres. Quando o corpo de Jesus tremulava na cruz, ele disse frases inesquecíveis que inspiraram o centurião romano encarregado do seu martírio. Seu carrasco reconheceu sua grandeza e começou a sonhar. Quando os seus discípulos morriam, o mesmo fenômeno continua a ocorrer. A dignidade, segurança e sensibilidade nos últimos momentos deles fizeram com que alguns torturadores se curvassem. Que fenômeno interior é esse que deixa extasiada a sociologia e a psicologia? Se Nietzsche, Karl Marx e Jean-Paul Sartre tivessem a oportunidade de analisar a personalidade de Jesus e a sua atuação nos bastidores da mente dos seus discípulos, como eu o fiz, provavelmente não estariam entre os maiores ateus que pisaram nesta terra. É possível que estivessem entre os seus mais apaixonados seguidores. As sociedades ainda não despertaram para a grandeza da personalidade de Jesus. É impossível alguém fazer o que ele fez e ser tão somente um ser humano. Sua vida era tão simples, mas cercada de mistérios. Milhões de pessoas disseram que ele era o Filho de Deus. Seu comportamento, suas atitudes surpreendentes e não apenas seus milagres confirmam isso. Mas nunca alguém tão grande foi tão humano. Muitos homens querem ser Deus, estar acima dos sentimentos comuns, mas Jesus se apaixonou tanto pela humanidade que quis ser um ser humano. Amou e desejou ser igual a mim, e a sua personalidade não apenas revela que ele atingiu o topo da saúde psíquica, mas que foi mais longe do que isso. Ele foi o maior educador, psicoterapeuta, socioterapeuta, pensador, pacifista, orador, vendedor de sonhos, construtor de amigos de todos os tempos. Muitos dos líderes religiosos da atualidade que dizem segui-lo desconhecem essas magníficas áreas da sua personalidade. Eu analisei a inteligência de Cristo criticando, duvidando e investigando as 4 biografias de Jesus, os evangelhos, em várias versões. Estudei as intenções conscientes e inconscientes dos autores das suas 4 biografias. Talvez tenha sido um dos raros cientistas que investigaram a sua personalidade. O primeiro resultado é que descobri
que o homem que dividiu a história não poderia ser fruto de uma ficção humana. Ele não cabe no imaginário humano. O segundo resultado é que a grandeza da sua personalidade expôs as falhas da minha personalidade. Fui ajudado a compreender as minhas limitações e a minha pequenez. O terceiro resultado me surpreendeu. Ao analisar O Vendedor de Sonhos, fui contagiado por ele. Comecei a sonhar os seus mais belos sonhos. Que a sua vida também se transforme num jardim de sonhos. Mesmo quando os pesadelos vierem, jamais deixe de sonhar. Meus amigos, continuemos tentando seguir as pegadas do Mestre. Desejo-lhe uma semana de muita paz. Assim, meus amigos, meus irmãos, chegamos ao final do nosso programa, muito agradecidos pela sua atenção e desejando uma semana de muita saúde, muita alegria, felicidade, muita paz. Nossa Saruí, por favor, para as suas despedidas. Também para agradecer a audiência, o carinho, a atenção e desejar a todos muita paz dessa semana que se inicia. Então até a próxima semana, neste horário, se Deus quiser. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.